A Universitária FM apresenta Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio Antônio Carlos Lima. Boa tarde, iniciamos mais um programa da série Vida no Trabalho. Nosso programa que visa e se propõe a fazer um debate, uma discussão sobre o mundo do trabalho, visando esclarecer temas de importantes questionamentos e de importantes debates nessa área. E para o programa de hoje, nós convidamos o João Monteiro, que também é jornalista, né, João Monteiro? Ele que é o coordenador do Laboratório de Inclusão da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Governo do Estado do Ceará. Nós gostaríamos de lembrar para o ouvinte que ele já pode, desde já, participar do nosso programa, fazer a sua pergunta, fazer a sua observação, fazer o seu comentário pelo telefone 3366-7474, 3366-7474. Estamos aguardando aí a sua comunicação. Boa tarde, João. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui à nossa emissora. Estou às ordens aqui. E a essa conversa aqui sobre os portadores de deficiência e o mercado de trabalho, que é o nosso tema. Eu gostaria, antes de tudo, João, que você nos falasse um pouco qual seria a terminologia mais apropriada quando se trata desse tema. Portadores de deficiência, portadores de necessidades especiais ou qualquer coisa é a mesma coisa? O termo legal, o termo correto na convenção é pessoa com deficiência, né? É o termo que se usa. Agora, se for discutir ideologicamente a terminologia, é outro assunto, né? Em relação a mercado de trabalho, o laboratório usa legalmente o termo pessoa com deficiência, que é um termo legal, mas questionamos que a palavra deficiente tem uma conotação extremamente negativa em termos de qualificação profissional, porque você tem um trabalhador eficiente e você tem um trabalhador deficiente. Então, é preciso se estudar também essa terminologia no sentido cultural e no sentido de saber a opinião também das outras deficiências, não só a física, por exemplo. É preciso saber a opinião que a gente fez no laboratório das pessoas com deficiência mental, que não aceitam essa terminologia, e a gente usa dentro do laboratório, já que ele é muito amplo, uma terminologia pessoa com acessibilidade dificultada, que é uma pessoa que um termo foi escolhido pela própria equipe e composta com todas as deficiências. É o termo que a gente usa cientificamente dentro do laboratório. Essa questão da deficiência coloca tudo no mesmo saco, né? Até o trabalhador deficiente, pela sua competência e a sua inabilidade, né? Pressupõe-se colocar tudo da mesma forma. João, nós já temos uma lei há mais de 20 anos, é a Lei de 91, que é a lei que determina a contratação, né, de profissionais deficientes para empresas que possuem mais de 100 funcionários. Apesar do tempo, nós sabemos que ainda é clara a dificuldade das organizações em cumprirem essa determinação legal. Que fatores, assim, na sua opinião, contribuem para essa omissão das empresas no cumprimento dessa lei? 2 fatores importantíssimos. Primeiro, a gente divide a inclusão em 2 segmentos, a inclusão numérica e a qualitativa. A inclusão numérica é aquela que a empresa apenas cumpre aquela cota de 5% e não se preocupa nem com a responsabilidade social de atender a todas as deficiências, nem a responsabilidade social de atender a todas as funções da empresa. A inclusão que a gente testou dentro do laboratório com muito êxito foi a inclusão qualitativa. Então, a gente incluiu todas as deficiências em todas as funções da empresa, desde o técnico de nível superior até o técnico, a pessoa de apoio a atividades auxiliares.
O que significa isso? Significa que você está exigindo uma qualificação maior. O que a gente vê no mercado são pessoas de nível superior, né, qualificadas, assumindo portaria, vigilância, por conta de uma deficiência. É uma cultura que a gente tem que quebrar aos poucos dentro da própria empresa. O segundo ponto, esse é o primeiro. O segundo ponto seria a qualificação, né? Como a inclusão ainda está praticamente no início, a gente ainda não se preparou em qualificar essas pessoas. Ainda existem muitas pessoas com deficiência dentro de casa, sem um acesso à universidade, sem um acesso à escola, sem acesso à profissionalização. E são muitas pessoas. Acho que dá para avaliar. E a gente vê porque ainda existem muitos portadores de deficiência que ficam em casa, até por esse preconceito e esse alijamento também do mercado de trabalho. E agora, uma vez que a empresa estabelece e resolve cumprir a lei e colocar nos seus quadros pessoas com deficiência, assim, qual o primeiro passo, assim, na sua opinião, para a empresa ter um êxito ao absorver essa pessoa com deficiência? O que eu acho fundamental é a preparação do público interno. A empresa precisa mudar uma cultura de bons relacionamentos interpessoais. Primeiro porque a gente está vivendo numa sociedade extremamente diversificada, não só de pessoas com deficiência, mas tem os afrodescendentes, tem as pessoas com as opções, né, como é que se diz? As opções de trabalhos diversificados. Existe uma diversidade humana que a gente não pode fugir como uma coisa e que tem que ser encarado como uma coisa normal. Então, por exemplo, a deficiência deve ser encarada como uma característica humana. A partir daí, a gente deixa de usar a palavra perfeição e procura usar a palavra equilíbrio, que seria bem mais atualizada em termos de uma sociedade que tem uma diversidade até de preconceito, né? Que a gente tem que valorizar também essa diversidade de uma forma no mercado de trabalho. Agora, nós sabemos que há diferentes tipos de deficiências físicas, né, e mais além, como você citou há pouco. Existe alguma que, na sua opinião, ela não pode ser assimilada de forma produtiva pelo mercado de trabalho? Assim, pessoas que, claro, que conseguem se locomover, sair de casa, etc. Como o laboratório testa, na prática, todos esses desafios, por exemplo, em 2004 a gente tinha um projeto chamado Projeto de Inclusão de Pessoas com Tetraplegia. E realmente foi um grande nó, e a gente está tentando materializar ele agora, em 2010, ele já vem sendo. A gente incluía pessoas com deficiência com isso, inclusive a nível universitário, nível técnico. E estamos já preparando 2 pessoas de nível médio, e o que muita gente cientificamente pensava que era impossível, a gente incluía a pessoa com tetraplegia, que seria mais difícil. Inclusive, estamos incluindo também a doença mental e a deficiência mental com isso. Já tem gente há 8 anos sem surto, né, por conta de uma inclusão em mercado de trabalho. E quais as dificuldades para inserir, né, para que o mercado de trabalho assimile essas pessoas que têm deficiências um pouco mais... severas. Severas, eu diria graves, mas não graves, a palavra seria inadequada, um pouco mais severas. Mudança cultural. Não adianta, a gente tem que imaginar, ou tem que ter no ponto de uma realidade que a gente está vivendo numa sociedade desestruturada. E a gente tem vários termômetros para medir isso. A corrupção sem controle, a violência urbana sem controle, a escola pública sucateada. Então, todas essas políticas públicas simbólicas, que na verdade não funcionam, terminam interferindo. Algumas pessoas, algumas entidades fazem trabalho de amenização. Por exemplo, o laboratório é um deles. A gente ameniza uma situação extremamente difícil, porque existe o preconceito que, no acompanhamento feito de algumas pessoas em relação ao preconceito de 2004 para cá, que 2004 foi o ano que a gente fez um mapeamento humano dentro do laboratório, a gente até agora não descobriu nenhuma cura, nenhuma melhora. O que a gente percebe são neutralizações. A gente neutraliza aquela pessoa
que tem preconceito com pessoas com deficiência mental, ou pessoa com deficiência visual, física ou auditiva. Mas a expressão dela, ou a capacidade, ou a necessidade de expressar o preconceito, realmente a gente não conseguiu ainda detectar melhora. Quando você fala em neutralizar, você estaria falando de que conduta, de que procedimento lá da coordenadoria? Bem, em relação ao laboratório, como a gente fez uma inclusão extremamente ampla, a gente incluiu todas as deficiências na secretaria, são 77 vagas, em todas as funções, assistentes sociais, psicólogas, pedagogas, atendentes, pessoal de apoio. Então, a gente criou um grupo muito forte e de voz, e criou uma ideologia do trabalho, e isso fortificou muito. Então, os focos de preconceito eram questionados pessoalmente, e houve um constrangimento muito grande dessas pessoas. Mas elas, quem é que hoje vai dizer, olha, eu sou racista, eu tenho homofobia, certo? É muito difícil a pessoa em público, e principalmente dentro de uma situação profissional, verbalizar que tem um preconceito. Ele tem atitudes que tem preconceito, mas ele vai expressar, mas ele não vai admitir que tem. A neutralização deixa aquela pessoa quieta, por conta do trabalho volumoso que foi feito de inclusão dentro da secretaria. Mas ele não curou o preconceito, entendeu? Então foi um trabalho de força, realmente foi um trabalho ideológico, um trabalho forte, estratégico dentro de uma secretaria pública que vem dando certo. E de uma maneira geral, assim, na sociedade, de uma maneira geral, no que se refere aos portadores de deficiência mental moderada, como você vê o acolhimento dessas pessoas que são muito estigmatizadas, né? É doido, é perturbado, alguma coisa nesse sentido. Com relação a que a gente chama de cognitivo, né? A gente não usa o termo pessoa com deficiência dentro do laboratório, deficiência mental dentro do laboratório por uma exigência deles mesmos, né? Como a gente trabalha com um fluxo científico muito amplo e de discussões, por exemplo, no grupo sempre tem todas as 4 deficiências, a gente, para ter um fluxo melhor de estudos e de pesquisa, a gente usa o termo, em vez de pessoa com deficiência mental, pessoa com AD cognitivo. O que eu tenho a dizer é o seguinte, existe a doença mental, né, e existe a deficiência mental. O laboratório está concluindo as duas, né, como eu estava dizendo. O trabalho, é preciso ter um trabalho de acompanhamento na empresa, de psicólogo, é preciso ter um grupo dentro da empresa, como eu vi falar do ano, a empresa tem que se preparar para incluir. Foi o que a gente fez na secretaria. A gente, vivências, grupos de estudos, oficinas, certo? A preparação, quando foi mapeada a secretaria em 2004, a gente sabia os focos de preconceito dentro da secretaria e onde eu poderia incluir a pessoa com deficiência, onde eu tinha que incluir, mas incluir com cuidado. Mas houve um acompanhamento multidisciplinar, houve um acompanhamento técnico, houve avaliações constantes de 6 em 6 meses. Isso terminou dando certo. Quer dizer, a relação da rotulação é uma coisa que a gente está... se tem um foco, a gente vai no foco e questiona com a pessoa por quê. Por que você disse isso com ele? Ele é um trabalhador. Então a gente questionou a própria realidade e isso deu certo. Na maior simplicidade possível, né? E como você vê a postura desse trabalhador que apresenta alguma deficiência em relação ao preconceito que ele pode enfrentar ou enfrenta no trabalho? Assim, como você acha que, de uma forma geral, esse trabalhador ele se comporta frente a essa diversidade? A gente trabalha muito no entendimento, né? No entendimento por que a pessoa expressa preconceito. Quando o membro com deficiência, a pessoa com deficiência do grupo começa a estudar isso de uma forma ampla e científica, ele começa a entender e ameniza até o nível de recalque ou qualquer tipo de pessoalidade que tem para sofrer em relação a isso. É claro que não é uma coisa fácil, né? Você ser exposto constantemente ao preconceito. Mas quando você tem um grupo forte dentro de uma empresa que vai, não vou dizer impor, mas vai convencer ao público interno que a inclusão é uma evolução de comportamento humano,
Isso é importante dizer. Não é só uma lei, não é? Não é só lei. É importante a gente entender que a gente luta por um novo modelo de sociedade que não é essa. Então, a gente está como amenizador de inclusão social. Mas a gente tem que entender também que a gente tem que convencer as pessoas, né, os grupos de resistência a um novo modelo de sociedade, que é preciso, existe grandes vantagens em você ter um comportamento humano de sustentabilidade digna da vida humana. João, você falou há pouco que as empresas, ao assimilarem esse trabalhador, essa mão de obra, eles precisam ter umas certas, incluir, né, dentro da empresa certas condições para assimilar e para permitir a acessibilidade desse trabalhador. O empresariado brasileiro é sensível a essa questão? Ele tem, de certa forma, adotado uma conduta propícia ao acolhimento desse trabalhador com deficiência? Eu não posso citar nomes, mas algumas empresas já me procuraram para o laboratório. Duas empresas já vão começar a repensar a inclusão qualitativa para 2013, quer dizer, já colocaram na cabeça que a inclusão numérica ela não resolve nada, ela não é uma inclusão verdadeira, elas são números, não são pessoas. Então, eu vejo que existe uma perspectiva, não agora, mas de um futuro, de uma mudança de cultura empresarial no Brasil, não só no Brasil, no mundo, em termos de valorizar os bons relacionamentos humanos internos. Portadores de deficiência e o mercado de trabalho é o tema do nosso programa Vida no Trabalho de hoje, que está ouvindo João Monteiro, ele que coordena o Laboratório de Inclusão da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Governo do Estado do Ceará. Você pode participar aqui também da nossa conversa, do nosso debate, ligando para o telefone 3366-7474. João, a acessibilidade das empresas para as pessoas portadoras de deficiência, ela é apenas um aspecto a ser observado. Nas relações de trabalho, há estratégias para evitar o preconceito, isso lá fora, né? Até fora da assistência que o laboratório dá ao empresariado, especialmente, claro, aqui em âmbito local. Dentro desse questionamento, nós temos os mitos, que se transformam em grandes barreiras. Primeiro, o mito da pena. Terrível esse mito. Que a pessoa com deficiência é pena da pessoa que está cega, pena da pessoa que está surda, pena da pessoa que está em cadeira de roda ou tem uma síndrome de Down. Parece com favor, não é? Essa pena é terrível, porque ela está dentro da família, ela vai para a sociedade, ela vai para a escola, ela vai para as universidades, ela vai para as empresas. Então, esse mito da pena é uma grande barreira em termos da inclusão da pessoa com deficiência. Nós temos também o mito de que todas as pessoas com deficiência têm alguma inferioridade. Isso aí é outra barreira terrível de ser rompida em nível de mercado de trabalho. Então, se você tem uma psicóloga com deficiência visual no mesmo setor e uma sem deficiência visual, novamente existe uma cultura de que aquela que tem deficiência tem algum tipo de inferioridade. Então, aquele sentido de que o laboratório tenta expor de que a deficiência, a diferença humana é uma característica. Outra coisa importante de salientar, que eu acho que é o terceiro ponto importante, é em relação à pessoa com deficiência. Não é porque a pessoa tem uma deficiência, está numa cadeira de roda, ou tem uma deficiência visual, auditiva, que ela vai ocupar uma cota de trabalho. Ela tem que ter qualificação, ela tem que ter qualidade, ela tem que passar por um processo seletivo. Agora, o processo seletivo é individualizado, porque, por exemplo, você não pode competir na mesma vaga uma pessoa com síndrome de Down e uma pessoa surda, porque é uma diversidade muito grande. Todos os dois têm condições de ocupar determinadas funções, mas eles não podem competir entre si. Então, por isso que, por exemplo, o concurso público, nos moldes
atuais de prova de títulos, titulação e prova de conhecimentos, ela simplesmente ela vai deixar a inclusão verdadeira numa situação muito difícil, porque a diversidade requer uma seleção individualizada. Agora fica meio complicado, né? Seriam necessárias algumas regras, algumas atitudes no sentido de avaliar essa especificidade da deficiência dentro de um concurso? Existe algum tipo de, eu não diria norma, né? De critério? A gente faz isso no laboratório. Por exemplo, se você pegar trabalhadores com síndrome de Down, seria, em termos de inclusão de uma determinada empresa, seria interessante de você, se você quer incluir trabalhadores com síndrome de Down, que você faça esse processo seletivo entre as pessoas com síndrome de Down. Porque existe uma desvantagem entre um lado e outro, muito grande. Porque a diversidade é muito grande. Então, é tão difícil entender porque a gente ainda não está acostumado a conviver com uma diversidade que a gente acostumou a excluir. Então é difícil entender essa diversidade incluída, porque as pessoas estão dentro de casa envelhecendo por conta de uma deficiência. Ainda estão. A gente tem uma pequena parte de pessoas com deficiência com carteira assinada no Brasil e no mundo, né, em alguns países da Europa totalmente excluídos. Então você tem que ver que é uma coisa nova. Como é nova a ideia de que a gente precisa de uma sociedade extremamente diversificada. João, e se falarmos em termos de números, qual o percentual do número de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência aqui no Brasil? Porque nos parece que, eu andei olhando algumas pesquisas, se inclui com deficiência quem usa óculos. Dá para se saber alguma coisa nesse sentido, para se peneirar? Questionar números não é muito a característica do laboratório, que a gente lida exclusivamente com vidas humanas, né? A inclusão corpo a corpo. A gente combate preconceito corpo a corpo diariamente. Mas a gente o IBGE fez o censo em 2010 e muita gente divulgou que o Brasil tem 45 milhões e 600 pessoas com deficiência. Mas só que aqui está incluídas as pessoas que usam óculos, certo? Que chama com alguma dificuldade visual. Então, na verdade, é preciso que o IBGE faça uma filtragem, e ele deve estar fazendo agora, desses números para a gente ter uma aproximação mais real em relação à realidade brasileira. Eu sei que se falar de números não é, como é que se diz assim, não é muito importante nesse caso, né? Quando se pensa numa inclusão e até essa luta, até corpo a corpo, para essa acessibilidade. Mas a questão é porque no momento em que você fala de alguns números que são números, de certa forma, né, equivocados, como essa questão da deficiência, é bom porque há uma cobrança, né? Nós estamos sendo ouvidos. João, e como poderíamos falar em benefícios para a empresa ao contratar um portador de deficiência? O que você apontaria como benefício no sentido, de certa forma, de um convencimento? Não sei se seria essa a palavra adequada. Muitos. Primeiro, a imagem. A imagem da empresa vai mudar completamente. A motivação do público interno em relação os relacionamentos interpessoais vão melhorar. Porque quando você convive com a diversidade ampla, internamente no seu ambiente de trabalho, você começa a aceitar uma nova estrutura social, que é o que a gente precisa, certo? A gente não pode continuar excluindo determinadas pessoas, nem do nosso convívio e principalmente do mercado de trabalho, por conta de ter alguma diferença, né? Eu não falo nem só na pessoa com deficiência, eu falo também na pessoa com vulnerabilidade social, com doenças pré-existentes, né? Com homoafetividade, afrodescendência, com depressões, com doenças mentais, com bipolaridade. É um leque vasto, né? Então, essas pessoas, elas têm o direito
de empregabilidade, tem o direito de existir, tem o direito de conviver, tem o direito de usufruir de cultura, de tudo, e essas pessoas estão isoladas, essas pessoas estão excluídas, e a empresa moderna, a gente vê uma empresa moderna, aquela empresa que tem uma responsabilidade social, a gente tem que tirar da cabeça que a inclusão social não é só do poder público. Isso aí é um grande erro cultural que tem no Brasil. A inclusão social é responsabilidade de uma sociedade responsável. E dentro dessa sociedade responsável, como você vê o papel da escola? Ela tem desempenhado alguma função, alguma postura no sentido de incluir essas pessoas? Porque é importante que essa inclusão comece na infância, quando a criança começa a frequentar a escola, quando, né, ela tem possibilidade, é claro. O Brasil precisa de tantas correções que a gente, por exemplo, fica assim meio, às vezes, confuso. Você tem uma escola sucateada, você tem professores com salários miseráveis, você tem professores precisando de capacitação, você tem uma cultura de exclusão dentro da própria escola em relação a essa diversidade. É preciso rever também a parte pedagógica da escola, porque se você está tentando combater preconceito na adolescência ou na fase adulta, fica mais difícil. Mas se você começa na escola, no início, na infância, ao convívio dessa diversidade, a gente vai ter adultos mais saudáveis em termos da aceitação. A gente precisa ter uma cultura nova de conviver com simplicidade e naturalidade com a diversidade humana. Isso tem que ser feito na escola também. Eu vejo a escola talvez como ponto essencial nessa transformação dessa sociedade, dessa nova sociedade que a gente cobra tanto, né? Mas ela precisa ter um apoio, tanto público como privado, para que a aceitação dessas pessoas ditas diferentes, em todos os sentidos, seja uma coisa natural e seja praticado dentro da própria escola. Tem que ser uma coisa, uma postura passada na sociedade de uma forma geral, né? Porque acho que começa a família também, né? Você sempre tem que ter um cuidado de orientar o seu filho a aprender a conviver com as diferenças, né? A família não, ninguém pode desvincular a escola de família. A família, a gente tem nos estudos laboratórios os dois extremos. Aquela família que super protege a pessoa por conta de uma deficiência, isso é terrível, e aquela família que abandona, que também é terrível. O meio termo seria aceitar o filho ou a filha por sua diferença e entender que ele vai ter direito à vida digna, ele vai ter direito a estudo em escolas comuns, né? Ele vai ter que conviver com pessoas ditas normais. E isso requer uma mudança profunda política, que nós não temos ainda no Brasil, e uma mudança de cultura em relação à educação. Existem empresas que hoje, de certa forma, elas servem de modelo no que se refere a programas direcionados à contratação de profissionais com deficiência. Você teria aí alguns nomes ou algumas citações de empresas, principalmente essas que têm mais visibilidade em relação a essa contratação ou pioneiras de pessoas com deficiência? Em relação à inclusão qualitativa, nós não temos ainda empresa no Ceará, infelizmente, em relação à inclusão qualitativa. Nós temos a numérica, certo? Empresas que cumprem a cota. A Superintendência Regional do Trabalho teve no laboratório de inclusão algum tempo atrás, e ela disse que hoje, atualmente, seria difícil supervisionar empresas em relação à inclusão qualitativa. Uma grande escola de Fortaleza, só para você ter uma ideia, a inclusão é feita de baixo para cima. Pequenos cargos, vigia, zeladores, certo? A pessoa da portaria. Uma grande escola ligou para o laboratório e disse: João, nós estamos com 25 vagas de pessoas com deficiência. E eu perguntei:
Tem para professor? Não. Por que não tem? Fica difícil, né? Fica essa pergunta aí no ar. O programa Vida no Trabalho faz um breve intervalo e volta em seguida. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Voltamos a apresentar pela Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje discute o tema portadores de deficiência e o mercado de trabalho, contando aqui com a presença do João Monteiro, ele que é coordenador do Laboratório de Inclusão do Governo do Estado do Ceará, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. E lembrando que você pode também participar do nosso programa, ligando para o nosso telefone 3366-7474, fazendo a sua observação, o seu comentário, a sua pergunta. João, ao longo do programa, estamos falando, né, continuamos falando das deficiências, da inclusão dessa pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho. Agora, eu gostaria de restringir um pouco essa deficiência. E para o deficiente que tem dificuldades mais severas, que às vezes pode ser contratado só por um período, ele não pode ter um contrato permanente, quais as dificuldades para incluir esse trabalhador? Bem, vamos dividir dois tipos de inclusão. A inclusão por empregabilidade, que a gente falou até agora, são aquelas pessoas que, independente da deficiência, vão ter condições de ter atividade de empregabilidade, vão ter condições de assumir funções profissionais, e a gente chama inclusão por empregabilidade. Aí nós temos a inclusão por participação. São aquelas pessoas que, por conta de uma deficiência extremamente severa, não teriam na avaliação condições de exercer funções profissionais. A gente chama inclusão por participação. Mas, né, é uma angústia dos pais e das mães em relação ao que vão ao laboratório e perguntar: o que é que vai ser do meu filho quando a gente se for? É a grande pergunta, grande angústia, porque ele não tem condições de sobreviver só, ele não tem condições de assumir um posto de trabalho, e realmente é um nó para quem trabalha com inclusão social. A inclusão por participação, ela não está acontecendo em nenhum canto do mundo, nas nossas pesquisas, porque essas pessoas estão dentro de casa, são jogadas, algumas são jogadas em asilos, certo? Envelhecem, longe da família. Algumas entidades que eu tive contato fora do Brasil, que ligaram para mim e disseram: são verdadeiros asilos, né, onde as famílias jogam as pessoas ditas inúteis, e elas passam às vezes 3 ou 5 anos sem nem visitar filhos, filhas e etc. Então a inclusão por participação, se a inclusão por empregabilidade, Fátima, exige um modelo de sociedade bem mais evoluído do que o que a gente está vivendo agora, imagina a outra. Porque a gente precisa criar entidades, empresas, né, organizações que deem atividade a essas pessoas, independente das sequelas, né, como você disse, independente do grau dessas sequelas de deficiência, que dê atividades culturais, que dê atividades físicas, que dê atividades motivacionais, e que elas precisam sair de casa e usufruir também desse mundo, dessa vida que a gente está questionando em relação a uma mudança de um novo modelo de sociedade, um novo modelo de relacionamento humano. É preciso que a gente tenha, porque normalmente fala em assistencialismo, né? Até a palavra assistencialismo foi muito vulgarizada, agora botaram assistência. Mas vamos falar em assistência? A gente não pode excluir da vida, da cidadania, essas pessoas que não têm condições de assumir posto de empregabilidade. Elas precisam ter atividades. E essas atividades vão ter que ser um dia desenvolvidas a nível
a todos os níveis, em relação à infância, à adolescência e até à terceira idade. Além da lei, né, existe essa lei de inclusão das pessoas com deficiência. Há políticas públicas no Brasil, há postura governamental no sentido de incluir e de ampliar essa inclusão para esse problema que você terminou de citar agora, das pessoas que não podem ser incluídas no mercado de trabalho, mas que precisam ser ativas e que precisam de apoio e segurança mais na frente, quando envelhecerem, quando perderem seus parentes que cuidam, né, que zelam pelo seu bem-estar. A gente falou anteriormente em fatores de amenizadores, né, em relação à situação atual da sociedade brasileira. Eu vejo as políticas públicas simbólicas. Por que elas não funcionam, né? E é muito fácil saber por que elas não funcionam. A corrupção está fora de controle, a violência urbana está fora do controle. Isso são dois termômetros que a gente pode ver. As políticas públicas, tem alguma coisa que está impedindo elas de funcionar. Eu vejo 3 fatores importantes. Primeiro, eu vejo o apadrinhamento político em indicações de cargos de gestão pública para as pessoas não preparadas para assumir determinados cargos, como um caso seríssimo no Brasil. Seríssimo. É um assunto proibido, certo? Eu não vejo ninguém questionando isso profundamente, porque você, às vezes, tem uma pessoa que assume uma gestão durante 4 anos, que ele vai inutilizar completamente qualquer programa de políticas públicas por conta de não estar preparado tecnicamente para estar assumindo aquela função. Congela, né? Administrações que determinados setores setores em todo o Brasil, em todos os municípios brasileiros. Isso é sério. E é um assunto proibido. Se você tocar nesse assunto, muita gente vai fugir. Porque o apadrinhamento político, nessa circunstância, de indicar pessoas apenas por acordos partidários, termina, como você diz, engessando qualquer política pública. Aí você tem outro ponto também extremamente negativo. O modelo de alternância de poder. Normalmente, os governos, os gestores que saem e os que entram, eles não aproveitam nada do que o outro fez de bom. Isso é terrível. Porque em termos de inclusão social, a inclusão social ela precisa de continuidade. Quando você quebra essa continuidade, você zera tudo. Então, se alguma pessoa um dia imaginar em fazer inclusão de pessoas, por exemplo, com esclerose múltipla ou com doença mental, com esquizofrenia, ele vai partir da estaca zero, ele não vai aproveitar nada porque aquilo foi zerado. Isso é sério. Aí nós temos a alternância do poder, como é feita no Brasil, e temos também a corrupção totalmente sem controle. A gente não vê uma luz dizer, é preciso, né, valorizar as verbas públicas, o destino das verbas públicas para as coisas que vão realmente ser materializadas e não ser apenas coisas simbólicas em termos de políticas públicas. Porque a coisa vai continuar sem funcionar. João, e os centros profissionalizantes que atuam na formação de mão de obra, eles estão atentos a essa camada da população? Ainda são muito poucos, né? São poucos. Por exemplo, temos que imaginar também, em relação à profissionalização de pessoas com deficiência, que a gente está falando agora, do acesso à universidade, certo? E isso começa com uma boa escola, que nós ainda não temos. A gente começa pelo nível de preconceito e o bullying, o terrível. Hoje, por exemplo, uma mãe chegou para mim e disse, eu prefiro levar eu tenho 3 filhos surdos, mas eu sou muito mais levar meu filho para uma escola especial, que ele vai conviver só com surdo, do que para uma escola convencional, que ele vai sofrer preconceito terrível. Então, tudo isso são discussões grandes e amplas, mas a gente tem que ver que, por exemplo, é preciso a gente ter a ideia de que cada deficiência tem uma característica. Por exemplo, tem uma pessoa surda, um técnico nosso que é surdo, ele disse que quando ele fazia estudava, hoje ele já terminou o mestrado, mas quando ele fazia o ensino fundamental, por exemplo, para tirar um 9 numa prova, ele tinha que estudar 11 horas. E o aluno sem surdez,
ele bastava 3 horas, então o tempo é bem maior, porque o silêncio dura 24 horas. Então, por exemplo, o ouvinte, o dito ouvinte, ele está, até ele dormir, ele está adquirindo informações. É uma voz, é uma pessoa que está discutindo história, uma pessoa que está discutindo relacionamento interpessoal, mas a pessoa surda não. A pessoa surda, ou ele é oralizado para leitura labial, ou então ele vai ter que conversar com a pessoa com língua de sinais, que nem todo mundo sabe, e o mundo vai ser um mundo silencioso. A dificuldade dele de informação até chegar à universidade é terrível, é muito grande, fora o preconceito e as portas que estão se fechando, né? É meio complicado, né? É. E o laboratório, né, qual a sequência evolutiva nele, nessa questão da inclusão, né, que é para o qual ele é especificamente voltado? Eu vou dar um exemplo, porque nós temos vários exemplos, dezenas e dezenas de exemplos. O que é você dar uma oportunidade a uma pessoa? Há alguns anos atrás, a gente foi procurado por um contato que a gente tem fora da secretaria, uma estudante de pedagogia que não conseguia estágio porque era surda, né? E lá a gente tem um projeto, chama Plano de Crescimento Individual, que todo mundo que entra no laboratório faz, que quer fazer, todos os sonhos, né? E ela passou 2 anos como estudante universitária, foi contratada, terminou a pedagogia, foi contratada como pedagoga, né, com uma avaliação excelente em todos os... fez o mestrado, foi fazer o mestrado fora do Ceará, terminou o mestrado, fez concurso para professora universitária, hoje ela é professora universitária, está preparando para o doutorado. Essa sequência, o laboratório fez até ela chegar a dizer, eu já tenho independência para abrir minhas próprias portas, certo? Então, é preciso dar oportunidade. Eu acho que tem muita gente dentro de casa, profissionais que sofreram acidente, por exemplo, né? E que não aceita uma aposentadoria por invalidez e querem enfrentar o mercado de trabalho. É preciso que a gente dê oportunidade para essas pessoas voltarem a trabalhar com dignidade. João, e em relação, falando um pouco da absorção dessa pessoa que apresenta algum tipo de deficiência no serviço público, a disposição de contratação dos portadores de deficiência é diferente do que ocorre na empresa privada ou há algum diferencial? Atualmente são as locadoras. Se a gente pensar em concurso público, o concurso público nos moldes atuais, eu acho que está completamente falido. Por quê? O que é que um concurso público vai fazer? Vai ter uma prova de conhecimentos, talvez uma prova de titulação. A gente questionou e estudou isso. Então, por exemplo, você pode, como a gente acompanhou, você pode colocar a pessoa no serviço público porque passou numa prova de conhecimento e uma prova de titulação. Em primeiro lugar, ela ser um péssimo profissional, porque o concurso público não mediu ainda comportamento humano e principalmente afinidade, né, nas atribuições que vão ser conferidas como funcionário público. É um problema sério para a inclusão, esse modelo atual de concurso público. E o que, no seu entendimento, o que é que se poderia propor no sentido dessa inclusão no serviço público das pessoas com deficiência, a partir do estudo e das avaliações que o laboratório faz? Primeiro, cotas, né, que já existe a lei, que seja estudado um processo seletivo que contemple todas as deficiências e contemple também todas as funções, e que esse processo seletivo seja justo, no sentido de, por exemplo, a prova de sinais para a pessoa surda, certo? A prova específica para a pessoa com deficiência visual,
Então, essa diversidade é que tem que ser respeitada, principalmente em relação ao comportamento humano. A gente precisa colocar servidores públicos que tenham comportamento humanos avaliados, porque a gente precisa de bons servidores públicos, justamente para a gente praticar essas políticas públicas tão sonhadas, né? E partindo da realidade, qual o cumprimento dessa lei do percentual de cotas de contratação, a fiscalização, como ocorre o cumprimento dessa lei que legalmente determina que a empresa tem que contratar deficiente público quando ela tem um universo maior do que 100 trabalhadores? De um lado nós temos o preconceito, terrível, né? Que é uma coisa que... Mas do outro lado a gente tem pessoas com deficiência sem qualificação. Então hoje, por exemplo, empresas até bem intencionadas ligam para o laboratório e digam: João, a gente não está conseguindo pessoas qualificadas para essas funções. Então vai ser um trabalho longo também de qualificação, porque a gente tem que tirar esse pessoal dentro de casa, certo? Levar para as escolas, e tudo isso são políticas públicas, não é um laboratório que vai fazer isso. Políticas públicas é um leque imenso de atitudes públicas que vão tornar uma escola acessível até se chegar à universidade, não digo só a universidade, mas a cursos, a profissionalizações. Então a gente vai ter, já estamos sentindo na pele algumas empresas, existe a vaga, mas não tem a pessoa qualificada para assumir a vaga. Não tem pessoa qualificada. Isso aí tende a aumentar. A gente está sentindo falta de vagas de pessoas sem deficiência, imagine pessoas com deficiência. Então, estão sobrando vagas, porque não existe a qualificação. E a gente tem que correr com essa qualificação. E para as organizações públicas ou privadas que pretendem investir na contratação de profissionais com deficiência, que orientações você eu daria? Não posso citar, por uma questão ética, o nome de algumas empresas, mas tem empresa no Ceará que está qualificando pessoas com deficiência e contratando para cumprir as cotas. E um trabalho belíssimo em relação a isso. E um trabalho que merece até imitação, sabe? Porque já que não existe pessoas qualificadas no mercado, a própria empresa já está procurando qualificar para cumprir essas cotas. Isso é muito importante. O que a gente não pode é se acomodar no sentido de sentir a urgência de uma capacitação ampla, né, para o trabalhador com deficiência. João, e essa realidade, no seu entendimento, ela pode ser revertida em médio ou longo prazo? Como você vê essa questão, não é, que envolve, né, uma porção de fatores, né, preconceito, né, discriminação, entre outros fatores que o deficiente enfrenta? Eu vejo não a longo prazo, né? Existem várias entidades no Brasil que a gente tem contato, com um trabalho belíssimo em termos de inclusão de pessoas com deficiência, de capacitação de pessoas com deficiência. A coisa está acontecendo, só que não pode ser uma coisa imediata, porque existe um nó chamado essa sociedade que a gente está vivendo, que a gente tem que alterar, que a gente tem que mudar no comportamento, né? Hoje, por exemplo, hoje se você me perguntar a grande barreira da inclusão de pessoas com deficiência, eu não digo no Brasil e no mundo, são os relacionamentos humanos, que a gente precisa alterar, a gente precisa formar uma sociedade de melhores pessoas, e isso é urgente. E como fazer, não é, eu acho que para a gente, de certa forma, banir ou afastar essa ideia, né, que muitas empresas têm de que os portadores de deficiência, né, são pessoas que merecem caridade, que merecem assistencialismo. Como fazer para mudar essa mentalidade? Algum dos caminhos, acho que a gente está tentando abrir, de certa forma, uma discussão que amplie, né, e faça uma abertura para essa questão. Se a nova empresa, né, quando a gente começa a ler recursos humanos, gestão de pessoas, se a nova empresa requer
uma qualificação em termos de relacionamentos, em termos de postura, em termos de gestão de facilitadores, né? A gente tem que ter essa empresa também, certo? Na prática de uma responsabilidade social que a gente está vivenciando com muito pouco índice em relação à inclusão da pessoa com deficiência. Por exemplo, temos empresas que podem fazer a inclusão qualitativa, mas existe uma gestão que impede essa inclusão de ser qualitativa. Eu vejo, por exemplo, quando a inclusão qualitativa ela exige que todas as funções sejam colocadas em vagas em todas as funções da empresa, é porque as pessoas com deficiência que estão cursando, terminando faculdade, vão ter um espaço maior justamente para valer a pena tanto investimento em termos de crescimento profissional. Nós temos aqui um comentário do Joaquim Veridiano, da Parquelândia. Ele faz o comentário de que as políticas públicas também são deficientes, porque elas também não formam e educam e qualificam essas pessoas. É um comentário aqui do Veridiano. E temos também aqui uma observação do Henrique Beltrão, da Aldeota. Ele afirma que se outras instituições quiserem, ou pergunta, né, se outras instituições quiserem reproduzir as suas ideias, João, quais as orientações que você poderia dar? E ele parabeniza pelo programa. O laboratório é público, né? As portas, o fluxo de pessoas que vão ao laboratório é imenso, e a gente está com as portas abertas através do telefone 3101-2123 e do e-mail labdeinclusão@gmail.com. Então, fica dentro da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, é parte da Secretaria. A gente estuda inclusão social, a gente combate preconceito cientificamente, né? E corpo a corpo. Eu vejo que essa pergunta, a gente precisa ampliar essas parcerias, né? Essas parcerias públicas e privadas. É uma coisa que está nascendo. Vejo que não é só no Brasil, a gente tem contatos fora do Brasil de pessoas que estão fazendo projetos semelhantes, e a gente já está começando a entrar em contato através de um projeto nosso. Isso aí, mas como eu digo você, é preciso ter paciência, porque a inclusão social, não fala a inclusão de pessoa, não adianta, eu não consigo desvincular pessoa com vulnerabilidade social e pessoa com deficiência, não adianta. Tudo é inclusão. Porque se você começar a dizer, vamos só incluir pessoas com deficiência, você vai deixar a vulnerabilidade social fora e você vai terminar excluindo uma fatia enorme, né, de mercado de trabalho, pessoa com HIV, pessoa com CA, pessoa com gagueira, que no Brasil a gagueira não é considerada deficiência, isso é um absurdo. E você tem que ampliar esse leque dessas pessoas que estão sendo excluídas da vida, né, por conta de ter uma diversidade qualquer. Ô, João, e o laboratório sai da sua estrutura, não física, né, para chegar mais de perto para a sociedade e disseminar posturas de inclusão, posturas contra o preconceito em relação aos portadores de deficiência? A gente está com um projeto agora, iniciando, para começar em 2003, chamado Projeto Diálogos, né, ele está sendo todo montado. É um projeto que requer uma comunicação maior de tudo que está acontecendo no laboratório, para a gente ampliar para as escolas, para a gente discutir nas outras cidades, para a gente sair um pouco de Fortaleza. Mas são projetos que requer uma infraestrutura grande, que a Secretaria também está questionando em relação a isso. Então, eu acho que é uma coisa que vai acontecer. E eu espero que essa amplitude de comunicação seja a curto prazo, já em 2013. Esperamos todos nós. Nós agradecemos ao João Monteiro, ele que coordena o Laboratório de Inclusão
da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Governo do Estado do Ceará e que esteve conosco hoje aqui no programa Vida no Trabalho durante 1 hora, conversando sobre os portadores de deficiência e o mercado de trabalho. O nosso programa Vida no Trabalho, nós agradecemos a participação dos nossos ouvintes, quem nos acompanhou, quem fez algum comentário em relação ao nosso programa, nós agradecemos. E o programa Vida no Trabalho, ele volta na próxima terça-feira, às 15h. Uma boa tarde a todos. A Universitária FM apresentou Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização: Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação: Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio: Antônio Carlos Lima.